Ami, o menino das estrelas. Capítulo 15. O templo interno. Nos despedimos afetuosamente dos pais de Ami. Para empreender viagem, não sabíamos para onde. Quis conhecer a velocidade da nossa nave. Lembrando que a luz viaja a 300 mil km por segundo, perguntei: a que distância da Terra está Ophir? A uns 800 bilhões de quilômetros. Tentei buscar uma fórmula para calcular a velocidade. Naquela viagem havíamos demorado uns 10 minutos, mas me confundi completamente com essas cifras tão grandes. Bom, se você tenta calcular a velocidade em que nos movemos, perde o seu tempo. Nós nos situamos instantaneamente. Apesar disso, ainda em poucos minutos levamos algum tempo para ir de um lugar a outro. Por que você disse que não demoramos nada? Eu não disse isso, mas sim que nos situamos instantaneamente. O tempo que empregamos é utilizado pelos mecanismos dessa nave em calcular a distância, a posição do lugar onde queremos ir e a melhor forma de sair da dimensão não espaço não tempo para depois aparecer no ponto desejado. Claro, tomando cuidados para não passar na rota de um meteorito. É mais ou menos como descer de um carrossel para chegar mais rápido no cavalo situado do outro lado. Você espera que ele venha e sobe. De qualquer forma, isto ainda é mais rápido. Vinca, mostrando pouco interesse no assunto, perguntou: para onde você nos leva agora, Amy? Para sua casa. Kia! Tão rápido? Senti um peso no estômago. Aquilo tinha algo de patíbulo, de hora fatal. Em poucos minutos perderia uma companhia tão querida, uma parte de mim mesmo. Senti como se fosse me cortar um braço. Estava como alguém que passou frio durante muito tempo e de repente é convidado para tomar um chocolate quente numa casa aconchegante com lareira e tudo. Quando começa a desfrutar da situação, é posto para fora. Não ia permitir isso. Se Vinca ficar em Kia, eu também fico. Estava mesmo decidido a não me separar dela. Minha crise só serviu para provocar muito riso em nosso amigo. Então utilizou um tom paternal de que eu não gostei nada. Pedrinho e Vinca devem ir se acostumando ao desapego. A vida não é como nós queremos, conforme nosso eu superficial deseja, e sim, de acordo com nosso ser interno, que está em perfeita harmonia com Deus. Em mim existe um só eu. Eu. Não vou me separar-me de Vinca, só porque um menininho menor do que eu me ordena. Você pode ser grande em outro mundo, grande piloto de naves espaciais, mas é menor que eu. Eu mando em minha vida e eu fico com Vinca. E se eu não ficar em Kia, ela virá comigo pra Terra, não é verdade, Vinca? Verdade, Pedro. É isso mesmo. Continuaremos juntos e nenhum menininho de mamadeira vai impedir. Olhou-nos com olhos grandes e serenos. Em seus lábios se insinuou um sorriso e depois disse: pensei que os Terra estavam em Kia. Aquilo nos paralisou. Imediatamente compreendemos que estávamos agindo como os Terra. Isso não era possível. Quando aliviei a tensão, olhei com vergonha para o chão. E pouco depois levantei os olhos. Guiou-nos até uma porta. Abriu-a, era corrediça. A sala estava na penumbra. Havia uma única luz muito pequena que brilhava no fundo. Então entramos. Todas as nossas naves têm salas como estas, pequenas ou grandes, depende da quantidade de pessoas para as quais a nave tenha sido construída. Ami fechou a porta. Quando me acostumei à penumbra, observei 4 cadeiras apoiadas no chão por uma fina coluna, 2 em cada lado da sala. No fundo, diante de uma pequena luz, avistei uma espécie de almofada comprida. Pareceu-me estar numa capela. A voz de Ami adquiriu um tom mais solene. Podem ajoelhar no fundo, se preferirem. Podem permanecer sentados numa cadeira. Aqui meditamos ou oramos. O primeiro é melhor. Na oração, somos 2. Na meditação, somos 1.
com a divindade. Fundimos-nos com ela. Preferimos ajoelhar-nos. Acho que precisávamos disso. Quando nos instalamos na almofada, Amy acionou alguma coisa. O recinto iluminou-se suavemente com as cores mais maravilhosas que se possa imaginar. Uma enorme variedade de tons rosados, dourados, lilazes e violetas dançavam nas paredes, misturando-se todos. Tive a impressão de estar em outra dimensão. Vinca observava com um sorriso de encanto nos lábios. Pouco a pouco a influência das cores me fez sentir um pouco estranho. Veio-me um desejo de me refugiar dentro de mim mesmo, de fechar os olhos e entregar-me a uma presença que comecei a sentir. Algo muito grande e belo, não soube se dentro ou fora de mim. Talvez o último pensamento que tive foi o de perceber que estava numa nave cósmica, fora do espaço e do tempo, perdido no universo, mas ao mesmo tempo no centro dele, porque estava me comunicando com o coração da criação. Mais adiante, não foram pensamentos que encheram minha consciência, foram vivências que não passavam por meu intelecto, mas que chegaram diretamente no mais profundo de meu ser. Já não estava pensando, mas vivendo intensamente aquela experiência. Uma luz dourada me envolveu. Esta luz era um ser, um grande ser. Senti-me muito grande, cada vez maior, infinito, eterno, pura felicidade consciente. Nenhuma pergunta veio à minha mente, porque eu tinha todas as respostas. Hoje não me lembro bem, mas naquele momento eu sabia de tudo, do passado, do presente e do futuro, o meu e do universo. Mais que isso, eu era o centro do cosmos, estava no comando. De mim irradiavam as galáxias e as almas. Depois voltavam numa espécie de ritmo de pulsação que parecia ser minha respiração. No entanto, estava muito além disso. No meu centro havia uma grande quietude cheia de felicidade, plenitude e sabedoria. Ali estava a minha paz. E é muito difícil descrever tudo isso, mas soube que tudo estava bem em todos os lugares. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. Inclusive o sofrimento, visto por um outro prisma, estava bem. Era ensinamento, purificação, consequência do erro, fortalecimento. Pude compreender que o sofrimento é causado pelo esquecimento. Mas esquecimento de quê? Não soube a resposta. Minha consciência estava voltando a seu nível normal. Entrou em jogo meu intelecto comum com suas perguntas, então foi aí que perdi as respostas. Esquecimento de quê? Senti meu corpo, meus joelhos pesados sobre a almofada. Uma parte minha não queria voltar a esse pequeno corpo, mas a outra me impulsionava a fazê-lo. Queria deixar de estar ali e voltar ao comando, a esse ponto central cheio de sabedoria ilimitada para obter a resposta. O sofrimento é causado pelo esquecimento de quê? Conseguia por instantes repetir a experiência, mas uma força me tirava dali, devolvendo-me à nave e ao meu corpo pesado. Havia uma voz que me dizia para lembrar-me de minha missão, me falando que minha missão é embaixo. Eu sabia, mas não queria lembrar. Rebelava-me, queria subir. E então ela dizia: para subir é necessário primeiro descer. Não conseguia lembrar qual era o esquecimento que produzia o sofrimento. O esquecimento do verdadeiro eu, do ser interior. Era a resposta de que necessitava. Isso conseguiu fazer com que eu voltasse definitivamente a nave ao meu corpo. Quando abri os olhos, maravilhosas cores haviam desaparecido. Unicamente permanecia a pequena luz diante de meus olhos. Vinca me esperava de pé, ao lado do menino das estrelas, com os olhos úmidos de emoção. Pouco a pouco fui me adaptando àquela realidade e à minha ignorância habitual, com meus erros de sempre. O esquecimento do ser interior, disse eu, tentando reter o sentido dessas palavras que começavam a perder o significado para mim. Esta é a causa que nos faz cometer erros. Pagamos nossos erros com sofrimento.
Não compreendo, Amy. Qual é meu ser interior? A divindade. Enquanto saíamos daquela capela espacial, tentei lembrar o que havia vivido, o ponto central da felicidade e sabedoria ilimitada. Isto mesmo, tente não esquecer jamais. Este é o ser interior. Se você pudesse agir usando sempre esta parte de você mesmo, não cometeria erros, portanto, não sofreria. Você tem razão, Amy. Experimentei algo onde eu era pura sabedoria. Onde eu era puro amor. Sabedoria e amor, estão vendo? Por isso são um casal complementar. Cada um de vocês manifesta uma parte da divindade. Amy dirigiu seus controles da nave. Olhem, já estamos chegando em Kia. Espero que não fiquem mais revoltados.